Bom dia, meus queridos ouvintes. Quarta-feira, 20 de outubro, 15 graus, tempo nublado. Está fazendo um frio de rachar o bico nessa São Paulo de muitas raças. A partir de agora, eu gostaria de falar sobre as Sagradas Escrituras e sobre a Bíblia. Mas antes de falar sobre as Sagradas Escrituras, eu tenho que dar umas certas explicações históricas para podermos entender bem do assunto que está sendo tratado. Ora, o Brasil, esta nação imensa, de tamanho continental, está inserido na civilização ocidental. A civilização ocidental é considerada uma civilização judaico-cristã. Isso por quê? Porque nós tomamos os ensinamentos judaicos cristãos como regra, como código de conduta, como código moral, como código de ética. Aquilo que está nas escrituras judaicas fazem parte do cânone das Sagradas Escrituras judaico-cristãs. E aquilo que consta dos evangelhos, dos Atos, das cartas e do Apocalipse, Novo Testamento, faz parte do cânone da civilização cristã. Muito bem. Jesus nasceu judeu, era o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e morreu na cruz, num sacrifício vicário, para levar sobre ele os nossos erros, as nossas dores, para que o Criador novamente achasse graça no gênero humano, no ser humano, que havia pecado lá no Éden, lá no paraíso, com Adão e Eva. Lá. Muito bem. Jesus, a segunda pessoa do Deus eterno, o Verbo encarnado, a palavra viva, não podia deixar de ser judeu, o Messias. Mas era um Messias que não foi reconhecido pelos judeus, conforme Isaías nos profetizou. Bom, mas Jesus, em seu ministério, traçando o seu caminho, deixou claro que os seus ensinamentos tinham que ser levados até os confins da terra. Ora, entende-se confins da terra, os confins da terra, todos os locais do planeta Terra. Acontece que, quando Jesus nasceu, a potência dominante era o Império Romano. Eu estou falando na parte ocidental do mundo, eu não estou falando aqui de China, de Ásia, lá para cima, de Índia, nada disso. Eu estou falando da parte ocidental do mundo, da Europa e do Oriente Próximo, e parte da Ásia. Bom, o Império Romano
dominava, era a potência dominante. O Império Romano, em latim, Imperium Romano, foi um dos maiores impérios em extensão territorial da história da humanidade. Ele se estendia da Europa ao norte da África e ao Médio Oriente. Ou seja, ia desde a muralha de Adriano, na Inglaterra com Escócia, até as margens do rio Eufrates, na Síria, nas planícies férteis da Europa Central, até as luxuriantes margens do Vale do Nilo, no Egito, o que dava uma noção aos contemporâneos de império sine fine, império sem fim. Essa enorme extensão de terra vivia sob a famosa paz romana, que foi um longo período de paz gerada pelas armas, e pelo autoritarismo do imperador romano. Plínio Velho realçava a imensa majestade da paz romana, essa dádiva dos deuses que parece ter trazido os romanos ao mundo para o iluminar. Quer dizer, ele considerava que os romanos eram a raça que iluminava aquele mundo conhecido. Veja que pretensão. O Império Romano durou de 27 a.C. até 395 depois de Cristo. Obviamente, essa dimensão, essa extensão, proporcionou uma vasta influência de língua, de cultura, de religião, de técnica, de arquitetura, de filosofia, de leis e formas do governo dos estados que lhe sucederam. Ao longo da Idade Média, diversos povos tentaram reconstruir o Império Romano. O Sacro Império Romano Germânico, tendo como cabeça o imperador o rei da Alemanha, o rei da Germânia, também era rei da Itália. O Império Napoleônico, que tinha o general Napoleão e sua sanha por sangue, mas não conseguiu. Hoje nós temos a União Europeia, que é um arremedo da tentativa de se reconstruir o Império Romano. Com a expansão colonial do século XV ao século XX, se difundiu a cultura baseada na cultura romana, numa escala mundial, e assim desempenhando um papel significativo na construção do mundo contemporâneo. Nós estamos agora no mundo contemporâneo. Entre os séculos II e III, o cristianismo ganhou adeptos entre os romanos. Nesse meio tempo, o império começou a dar sinais de crise. E rebeliões nas províncias, anarquias nas grandes cidades, anarquia militar e, por fim, as invasões bárbaras. Aqui eu gostaria de falar o seguinte: o cristianismo, os cristãos, começaram a usar as famosas vias romanas.
A via romana era o seguinte: para ter um império desse tamanho, era necessário ter uma grande comunicação. Essa grande comunicação era feita pelas estradas. Os romanos, então, cortaram todo o seu império, que ia até a Espanha, até a Península Ibérica, cortaram o norte da África, o Oriente Próximo, cortaram todo o seu império, os Balcãs, cortaram todo o seu império por estradas, as famosas vias romanas. Então, o que os cristãos, os primeiros cristãos fizeram? Eles começaram as suas missões, as suas investidas, né, através dessas vias. E onde havia uma localidade proeminente, eles fundavam um núcleo. Com isso, eles foram se expandindo, o cristianismo foi se expandindo. O cristianismo aproveitou das estradas do Império Romano para crescer, para ser difundido o Evangelho, para ser difundida a palavra de Deus. Muito bem. Quando o último imperador romano, chamado Flávio Rômulus Augusto, conhecido como Rômulo Augusto, que reinou de 31 de outubro de 472 até 4 de julho de 476, deposto por Adroalco, filho de Decão, um dos príncipes da corte de Átila, o rei dos Hunos, o famoso rei dos Hunos, tradicionalmente marca o fim do Império Romano no Ocidente. No Oriente, lá em Constantinopla, é outra coisa. O fim da Roma, a cidade eterna, da Roma Antiga, e o começo da Idade Média no mundo ocidental, na Europa Ocidental. O cristianismo tornou-se religião oficial em 380 com o imperador Teodósio I. 100 anos depois, ele se torna uma religião oficial, praticamente. Ele ganhou muito adepto, como eu já disse, nos séculos II e século III. Mas o império estava bambaleando. Havia anarquia nas províncias, rebeldia militar e as famosas invasões bárbaras. A invasão bárbara é o seguinte: o romano considerava que qualquer povo da Europa, qualquer povo do Ocidente, ou qualquer povo do Oriente que não fosse romano, era bárbaro. Acabou, não interessa. O judeu era um bárbaro. O saxão era um bárbaro, o germânico era um bárbaro. No 8º ano do pontificado de Simplício foi o 47º Papa da Igreja Católica, pontificou de 3 de março de 468 a 10 de março de 483, portanto 15 anos. No 8º ano, isso é, em 476, Roma foi invadida pelos bárbaros. Os Herulos, em latim Heruli, um povo germânico originário do sul da Escandinávia, entraram lá 2/3 da península italiana e escolheram Odoacro como seu chefe e o nomearam rei de Roma. Bom, então nós temos aí, acaba a figura do imperador, Roma não é mais a cabeça desse vasto império, e vários povos começam a ter seus próprios chefes, seus próprios reis, etc. e tal, formando assim o embrião das nações futuras da Europa Ocidental. O cristianismo desempenhou um papel proeminente na formação dessa civilização ocidental, ou seja, teve grande influência junto a esses líderes, esses chefes, esses reis da Europa. Missionários saíram de Roma,
e foram pregar, etc. E tal. Obviamente, com a expansão do colonialismo europeu, quer dizer, com a era das descobertas, né, com Portugal e Espanha, o início da era moderna, a igreja se espalhou para a América, grande parte das Filipinas, África do Sul, bolsões da África, em toda a Austrália, a Nova Zelândia, América do Sul, América Central, América do Norte. E esse período histórico, o cristianismo, a partir do século XVI, recebe o nome de cristianismo ocidental. Não se refere aqui a uma área em particular, mas é um termo coletivo para toda essa expansão através da terra. Muito bem. O que esses missionários, esses que levavam o cristianismo, eu não estou dizendo aqui no começo, porque o começo do cristianismo se deve a Paulo. Deus criou a vida de Paulo para que Paulo se transformasse no apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Paulo era cidadão romano. Paulo era judeu com cidadania romana. Então, quando ele foi perseguido lá na Terra Santa, ele apelou na Síria, lá embaixo, ele apelou para César. Como ele era um cidadão romano, ele foi levado para Roma. Ora, Roma era a capital do império. Roma havia já judeus morando nela, judeus num fenômeno chamado diáspora, do qual falarei na próxima aula. E esses judeus foram que, e convertidos de outros povos, quer dizer, bárbaros e romanos, foi que deram organização, formaram a Igreja Romana, que tem como seus fundadores Paulo e Pedro. Porém, a Igreja Católica só alega Pedro. Esse Simplício é descendente, é sucessor de Pedro, na cátedra de Papa. É o 47º. Então, veja, tinham 46 cidadãos Papa antes desse Simplício, quando Roma caiu, invadida pelos bárbaros. Então, Paulo foi lá para Roma, tal, Pedro também, e aí começou a dar forma ao cristianismo ocidental, ou seja, começaram a levar os ensinamentos, que Paulo muito bem esclareceu, os ensinamentos de Jesus, pela Europa, por essas vias que eu já citei. Muito bem. Então, o que se aprende ou aprendeu, ou se deduz de tudo isso que eu falei aí, é que, além das leis romanas, quer dizer, das leis seculares, os ensinamentos dos cristãos se tornaram o grande ensinamento desses povos em formação, povos em formação, né? O franco, o germânico, o luso, o hispânico, essa gente que depois saiu pelo mundo para colonizar a partir do século XVI, com o ciclo das descobertas. Então, o que aconteceu? Essa gente levava o quê? As Sagradas Escrituras. Obviamente que os católicos levavam só o Evangelho, a parte do Evangelho. Eles eram proibidos de estudar a Bíblia, portanto, eles não citavam as Escrituras judaicas. Citavam trechos
que interessavam a ele, quer dizer, Noé, José no Egito, as pragas, os 10 mandamentos, citava assim, en passant, trechos que interessavam a Igreja Católica de citar, mas não estudavam as escrituras judaicas. Com o advento do protestantismo e os missionários protestantes saíram pelo mundo, essas partes foram acrescentadas ao ensino e os povos começaram a tomar conhecimento. Porém, o cristianismo deu, na forma do catolicismo, deu a base para as regras, as normas, as constituições dos reinos europeus. Né? Então, nós temos que aceitar que foram as Sagradas Escrituras judaico-cristãs que organizaram a civilização ocidental, a civilização judaico-cristã. Eu tentei explicar da melhor forma possível um tema tão extenso, tão longo. Espero que tenham conseguido compreender o que esse velho missionário tentou dizer. Porque eu faço isso para louvar nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo do Deus vivo, louvar a nosso Deus e Pai e agradecer ao Espírito Santo os ensinamentos que me dá e que nos dá dia e noite para vivermos uma vida digna e assim termos como prêmio a nossa morada na eternidade junto ao Deus da glória. Que o povo de Deus diga amém.